Olá, seja muito bem-vindo. Sexta-feira, 20 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 7 minutos e a partir de agora conferimos juntos as principais notícias da nossa cidade. A gente começa o jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 25.916 casos de Covid-19. Desse total, 24.930 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.757 pessoas e, infelizmente, já são 766 vítimas da doença aqui na nossa cidade. Em relação ao tratamento hospitalar, são 44 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 23 internações, sendo 14 em UTI. E dos casos suspeitos, são 21 pessoas internadas. E até o momento, 3 estão na UTI. Somados, os números representam 46% de ocupação em leitos de UTI e 34% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 238.972 doses aplicadas, ou seja, 71,19% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 32,70% da população já completou o esquema vacinal com a primeira dose e segunda dose, ou com a dose única. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui também no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o supervisor de unidade de educação para o trânsito, Sidney Lopes. Seja muito bem-vindo, Sidney. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos assistem. E essa unidade de educação para o trânsito é um braço da mobilidade urbana, né? Eu queria que você explicasse aqui para a gente, para todos que estão nos acompanhando, quais são as principais funções dessa unidade. Bom, a unidade, ela está tendo um código de trânsito, né? Precisa ter essa unidade. Ela basicamente faz toda a educação na cidade, né? A gente faz escolas, palestras, a gente faz entrevistas. Então, é uma amplitude muito grande das nossas atividades e atingir todos os públicos. A gente até brinca, de 1 ano a 100 anos a gente está fazendo ações. E no trânsito a gente tem um grande desafio, que no caso é a educação, né? Por que falta educação no trânsito em todas as partes, né? Tanto pedestre, motoristas, motociclistas, ciclistas, por que falta essa educação para a população? Na verdade, o que a gente observa é algo cultural. As pessoas estão acostumadas a fazer determinado tipo de coisa e elas talvez não pensem muito, elas apenas seguem aquilo que os outros fazem. Então, para a gente mudar essa cultura, é algo que vai bem devagar, né? A gente começa nas escolas, também com o público adulto, a gente vê a autoescola que nos ajuda bastante também nesse sentido, mas é uma mudança de mentalidade, as pessoas elas estão acostumadas assim. Até tem aquela expressão indústria da multa, porque elas observam apenas a punição. Quando se fala fiscalização, eles enxergam uma multa. Mas, na verdade, tudo que está por trás, né, as placas, a sinalização em geral, é para o benefício da própria pessoa. Então, tem regras a ser seguidas, porque senão vira uma bagunça, né? Então, essas regras, elas trazem um benefício para a população, no caso, o trânsito. Então, essa mentalidade de talvez eu vou usar o cinto de segurança porque eu vou levar uma multa. Não. Então o pensamento deve ser mudado. Eu vou usar o cinto de segurança porque ele vai me trazer benefício, é uma segurança para mim e para os outros que estão dentro do carro. Então essa cultura tem que ser mudada. E essa é a dificuldade de incutir na mente das pessoas essa mudança. Essa conscientização, né, Sim. no caso. E nas últimas semanas, a Unidade de Educação para o Trânsito realizou várias atividades, né, para várias modalidades, né? E vamos começar falando sobre a Semana do Motorista, né, sobre as atividades que vocês levaram até os motoristas, né? Eu queria que você trazesse aqui para a gente os números de acidente que envolvem os motoristas e quais foram também as ações que vocês fizeram na Semana do Motorista e qual que foi o retorno da população? Sim, essas ações educativas foram feitas nessa semana específica do motorista. Nós fizemos bastante palestras, inclusive com a empresa JTU. Então a gente vai em algumas empresas que são grandes em Jacareí,
conversa um pouco a respeito de acidentes, né, de como fazer para evitar até mesmo o estresse, porque a pessoa estressada, imagine um motorista estressado, né, ele traz um problema de casa para dentro do ônibus, ou um passageiro falou alguma coisa para ele, e a tendência é descontar no trânsito, assim como o motorista de forma geral, né? Sai de casa bravo, ele vai descontar no trânsito. Então, essas ações específicas nós fazemos para os motoristas para conscientizá-lo, né? De os problemas nós temos, mas deixar de lado e focar, porque o trânsito tem que ser o foco total. Eu não posso me distrair e aí chegar e cometer um acidente ou uma infração porque eu estou distraído. Então, eu tenho que ter o foco. Essas ações foram voltadas por meio de blitz também, educativas, né, a população em geral. A gente fala um pouquinho do uso dos equipamentos de segurança, como o cinto, especialmente o uso do celular, para a pessoa ter essa consciência de que, usando, né, ou fazendo algo que não está de acordo com a lei, ela pode causar um prejuízo muito maior. Então, esse é o nosso foco nessas semanas temáticas, né? E os acidentes em Jacareí têm reduzido a cada mês, né? Então a gente está conseguindo com esse trabalho, né, um pouco mais de 60 acidentes com vítimas, né, reduzir para que isso diminua cada dia mais. Então é um benefício também, não é só para o trânsito, é um benefício para a saúde pública. Exatamente. E quando a gente dirige, a gente não dirige só para a gente, né? Mesmo assim, a gente dirige também para os outros, né? A gente vai falar também sobre a semana do ciclista, do pedestre, do motociclista também, mas agora eu te peço licença, porque agora a gente vai falar sobre as reclamações de moradores sobre perturbação ao sossego por causa das adegas que funcionam sem restrição de horário. 3 vereadores de Jacareí enviaram ao prefeito um requerimento para que o executivo tome providências. Os proprietários contestam a ideia. Um requerimento apresentado pelos vereadores Abner de Madureira, Sônia Patas da Amizade e Maria Amélia sugeriu ao prefeito de Jacareí, Isaías Santana, a elaboração de um projeto de lei com o objetivo de regulamentar as atividades comerciais de adegas e comércios similares. Segundo um dos autores do pedido, o documento está baseado em reclamações de munícipes sobre barulhos e transtornos causados em horários noturnos e madrugadas, que são ouvidos por quem mora perto desses estabelecimentos. Então nós realizamos essa indicação ao Executivo, até porque São José dos Campos já conta com uma lei que regulamenta as atividades das adegas, né, quanto ao horário de funcionamento e quanto também à organização da sua atividade, né, quanto ao impedimento de vender a bebida de forma fracionada, né? A bebida nas adegas ela só pode ser comercializada fechada. A pessoa não pode consumir a bebida no local da adega. Pela lei aprovada na Câmara de São José dos Campos no fim de 2020, as adegas só podem funcionar até às 10 da noite, com o objetivo de evitar que a venda de bebidas alcoólicas patrocine fluxos que causam sons incômodos. A lei permite a retirada de produtos sem a entrada de clientes na adega e serviços de entrega em casa. E também obriga a afixar avisos contendo a proibição do consumo no local. Para este dono de adega de Jacareí, caso essa lei seja aprovada na cidade, pode gerar confusão. Se esse projeto for aprovado, muitas adegas vão fechar as portas, né? Vou ter que mandar embora 3 funcionários meus, não vou conseguir manter, porque a adega, ela vende nesse horário, na parte da noite, né? De dia é isso daqui, ó, não vende nada, é mais para poder fazer as limpezas, né? E se isso acontecer, muitas adegas de Jacareí vai ter que fechar as portas. Para Abner, no entanto, o pedido para a feitura da lei pelo Poder Executivo não vai prejudicar os comerciantes do município que têm esse estabelecimento. O parlamentar ressalta que a intenção é somente organizar o funcionamento desses locais. O comerciante não entende dessa forma. Se está acontecendo esses fluxos em Jacareí, que eu não sei, desconheço, né? Eu acho que isso aí é a prefeitura que tem que correr atrás e tomar suas medidas cabíveis, né? Não é chegar com
com um projeto desse aí para poder acabar com as adegas de Jacareí. Automaticamente, se for fechar às 10, todos nós vamos ter que fechar as portas. Alguns donos de adega, eles mantêm as suas atividades de forma correta, vendendo bebida fechada. A bebida não é consumida no local. Eu conheço algumas em Jacareí que trabalham de forma correta. Mas por conta da ação de alguns que não têm respeitado a lei, é necessário então trazer esse projeto para que a gente tenha um respeito à população que à noite quer descansar, quer ter o seu sono tranquilo e muitas vezes é impedido por conta do barulho que as adegas provocam. Eu acho que seria bacana, né, fazer uma reunião, né, com os donos de adega, tentar fazer negociar um jeito melhor, né, que não vai prejudicar as adegas, né, a nós tentar manter um horário aí que não atrapalhe a população. Eu acredito que as adegas de Jacareí não atrapalham muito a população. O que atrapalha são os fluxos. Então, cabe à prefeitura, né, chegar lá e tomar suas medidas cabíveis. A gente volta aqui agora para a nossa conversa sobre o trânsito com o Sidney. Vamos falar agora sobre o motociclista, sobre a Semana do Motociclista. Eu queria que você trouxesse aqui também para a gente alguns dados sobre quais os índices de acidente com os motociclistas aqui em Jacareí e você falasse também qual que é o grande desafio para os motociclistas da nossa cidade. O motociclista é um problema não só em Jacareí, no estado, no Brasil, porque é o que mais morre no trânsito, devido à imprudência, né? Muitas vezes também da parte do motorista, mas especial da parte do motociclista. Então nós fazemos, esse ano, na verdade, ações constantes para conscientizá-los que eles, lógico, têm uma importância muito grande no trânsito, mas também eles têm que se precaver, porque eles são o para-choque da moto, né? Então qualquer acidente, se não tiver com equipamento de proteção em dia, o capacete, pode ser fatal. Então, especialmente agora, né, com os deliveries que aumentaram, então tem muita moto fazendo esse trabalho, especialmente à noite. Então a gente intensificou as ações também, indo em todos os lugares que fazem esse delivery, falando com os proprietários, falando com os motociclistas, os motoboys, para que eles entendam que eles têm que fazer a entrega, mas eles têm que chegar, né? Tem que entregar, tem que chegar lá e voltar. E nós fizemos também algumas ações específicas, como o Blitz, até incluímos uma por mês, especificamente de motos, porque é um modal que, você falou em números, né? 8 mortes que nós tivemos o ano passado, 6 foram motociclistas, 6. Então a grande maioria das internações na Santa Casa, acidentes com moto. Então é algo preocupante, né? Não só aqui na nossa cidade, a gente tem que intensificar essas ações. E não depende apenas das ações, depende da consciência de cada motociclista para que possa respeitar as leis e evitar o acidente. Sim, com certeza. E aí, no caso, também sobre o pedestre, né? Porque quando a gente fala de trânsito, a gente fala de uma coletividade, né? De uma conscientização coletiva e de uma educação coletiva também, né? Porque todos acabam afetando um ao outro ali, porque, como eu comentei com você, né? A gente não dirige só para a gente dirige para o outro também, né? Eu queria que você falasse sobre as ações também que vocês fizeram na Semana do Pedestre. Isso, Semana Pedestre fizemos semana passada, né? Então, o pedestre a gente tem uma dificuldade porque, na verdade, todos somos pedestres, mas nem todo pedestre é um motorista, nem todo pedestre é um motociclista, então ele não tem uma visão ampla, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade também porque o pedestre ele não tem como se fiscalizar, né? Como eu falei, aquela cultura... eu faço e você vai fazer o que comigo? Mas ele não percebe o risco. Então, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa perceba o risco para ela entender que aquela atitude pode fazer a diferença dela ficar viva ou ela sofrer um acidente até morrer. Então, o que a gente faz na Semana do Pedestre? A gente conversa com cada um, faz ações nos principais focos de pedestres na cidade, especialmente com respeito à travessia na faixa. A faixa ela é preferencial, mas o pedestre não pode chegar e simplesmente sair atravessando, né? Porque dependendo da visão do motorista, a velocidade, ele não vai conseguir parar. E se ele frear bruscamente, ele pode acontecer um acidente, né? O carro vir atrás ou vir uma moto pelo corredor e atropelá-lo. Então, o pedestre tem que ter essa consciência, especialmente onde dá problema,
onde há o semáforo, né? O pedestre, onde tiver semáforo, tem que respeitar o semáforo. Se estiver verde para o carro, não atravessa. Então o pedestre tem que se atentar a alguns detalhes, porque é o mais frágil no trânsito. Como eu falei com respeito à moto, o pedestre mais ainda, né? Que qualquer acidente, ele não tem nenhuma proteção e pode ser fatal. Então tem que redobrar atenção. A gente está tendo muito problema também com o celular. A gente até brinca, né? O pedestre andando na rua com o celular, fica descontraído com o celular e não presta atenção no trânsito, às vezes atravessa e não vê o carro. A gente brinca. Fones de ouvido também atrapalham. Fones de ouvido tiram a atenção, né? Às vezes bate a cabeça na lixeira que está abaixada assim. Então é complicado. Então a gente tenta conscientizar cada um, né? A responsabilidade que eles têm, o respeito que eles devem ter também com as leis, para ver se consegue diminuir o número de acidentes na cidade com pedestres, especialmente atropelamentos. A atenção no trânsito tem que vir por parte de todos, né, que Total. estão andando na rua. A gente já volta para falar sobre a Semana do Ciclista com você, eu te peço licença, e agora a gente vai falar sobre a transparência pública daqui de Jacareí, que teve uma nota de 8,98 em levantamento feito pela Controladoria Geral da União, superando a média nacional, que é de 6,86. A segunda edição da Escala Brasil Transparente, avaliação 360 graus, avaliou o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação e de outros normativos sobre transparência pública em todos os estados. No Distrito Federal e nos 665 municípios aqui do estado com mais de 50 mil habitantes. Em relação ao resultado anterior, lá em 2018, quando o Jacareí obteve nota 8,76, houve melhora. Na região do Vale do Paraíba foram avaliados, desta vez, 12 municípios. A maior cidade da região, São José dos Campos, obteve nota 5,75. O portal da transparência da Prefeitura de Jacareí é dedicado a expor informações sobre receitas, despesas, contratações, processos de compras e outras publicações relacionadas aos gastos públicos. E é possível ser consultado através do site da Prefeitura, no jacareí.sp.gov.br. E agora a população pode enviar sugestões e consultar os serviços da Prefeitura por meio do Conselho de Usuários e da Carta de Serviços da Secretaria de Governo e Planejamento. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter João Lucas Batistas, que está ao vivo com a gente direto do plenário. João, quais são as informações? Bom dia, Nayara, bom dia a todos. E assim como você falou, a Secretaria de Governo e Planejamento está disponibilizando 2 ferramentas online para ouvir a opinião do cidadão jacareense sobre os serviços públicos prestados em nossa cidade. A primeira ferramenta, chamada Conselho de Usuários, permite que o cidadão avalie a qualidade dos serviços públicos, podendo assim também sugerir melhorias. Já a segunda ferramenta, chamada Carta de Serviços ao Usuário, informa todas as formas de acesso aos préstimos públicos e também seus procedimentos. Previstos em lei, os recursos pretendem dar voz à população e assim promover a transparência. Todas essas 2 ferramentas citadas podem ser acessadas pelo site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. Volto com você, Nayara. Ferramentas aí para os nossos munícipes, né? Para todos nós exercermos a nossa cidadania. E vamos falar sobre ajudar o próximo agora? Esta é uma missão da Ive, uma criança de 11 anos que decidiu vender brigadeiros para ajudar instituições e agora arrecada absorventes íntimos para combater a pobreza menstrual. O jeitinho é de criança, os sonhos também. A Ive tem só 11 anos, mas pensa grande, pensa gigante. Acho que eu queria revolucionar um pouquinho do mundo. Ela fala em revolucionar o mundo quando crescer, mas a revolução começou já tem 4 anos. Depois de participar de uma campanha de arrecadação de brinquedos, Ive percebeu que podia ajudar mais. Foi aí que nasceu a Brigadeiria Solidária. Falei com a minha mãe pra gente que eu queria ajudar mais, né? E ela disse que já tinha acabado o dinheiro. E daí eu falei que eu queria vender alguma coisinha. Daí ela deu a sugestão de brigadeiro. Então, foi o brigadeiro mesmo. A família toda entra na produção. A avó faz o brigadeiro. A mãe ajuda a enrolar. O pai é o patrocinador.
e a Ive responsável por organizar e vender. Depois que a gente faz os brigadeiros, a gente o valor arrecadado a gente transforma em produtos para ajudar alguma instituição beneficente. Daí a gente ajudou os Doutores Coloridos, o Padrinho Legal, o Asilo Frederico Zanã. A Caroline conta que a pequena se envolve em todo o processo e que durante as férias escolares a diversão é ajudar. É ela que faz a entrega, então ela faz os cartõezinhos, ela que escreve à mão para quem está comprando, né? E sempre tem uma mensagenzinha junto. E é um sentimento assim inexplicável, né? Não tem como a gente não se orgulhar dela como mãe, como família, né? E é inexplicável, assim, ela é um presente de Deus pra gente aqui nessa terra. Com a chegada da pandemia, foi preciso parar de vender brigadeiros. Mas a empatia da Ive a fez sonhar com novos projetos. Ela e a mãe pesquisaram sobre pobreza menstrual, que é a falta de acesso de mulheres a itens de higiene pessoal durante o período de menstruação. Eu confesso para você que eu não tinha essa noção que crianças deixavam de frequentar a escola porque não tinha acesso ao absorvente, né? Porque, de fato, é uma realidade paralela ao nosso mundo aqui. E quando eu tive noção disso tudo, eu falei para ela, filha, eu acho que agora chegou a hora da gente transformar o que está sob o nosso controle, que é arrecadar o absorvente para que essas crianças, além de diminuir o desconforto, promover mais acesso à educação. A gente descobriu que cerca de 4 milhões de meninas sofrem com privação de higiene nas escolas e por isso que a campanha é para meninas e adolescentes. A campanha Por Elas saiu do papel e do coração da Ive e já conquistou 20 postos de arrecadação em Jacareí e São José dos Campos. Centenas de absorventes já foram arrecadados. E quanto mais ajuda chega, mais gente ela quer ajudar. A campanha Por Elas já tem vários postos de arrecadação aqui em Jacareí, em São José. E você pode deixar o seu absorvente ou absorventes lá nos postos, ou você pode entrar em contato com a gente no direct e a gente pode buscar na sua casa. Os absorventes serão entregues a meninas que vivem em situação de vulnerabilidade social, promovendo dignidade menstrual, acesso à escola e diminuição dos abismos da desigualdade. O coração dessa pequena de 11 anos, idealizadora de uma campanha grandiosa, é prova de que quem estiver disposto a dividir só ajuda a somar. Acho que eu me encontrei, sabe, com esse negócio de fazer projeto social, de ajudar o próximo. Então, acho que é muita gratidão a isso e a Deus também. A pequena Ive sendo um exemplo para a gente de solidariedade e conscientização, não é mesmo? A gente volta aqui agora para a nossa conversa com o Sidney para falar sobre a Semana do Ciclista, né? Que também foi movida aí com diversas ações pela Unidade de Educação para o Trânsito, né? E aí, Sidney, eu queria que você falasse para a gente, porque o número de quilômetros, né, a malha cicloviária, ela cresceu muito aqui na nossa cidade, não é mesmo? Sim, nós temos atualmente um pouquinho mais de 15 quilômetros. Então, nesse plano cicloviário, mais 22 quilômetros, além dos que já estão previstos nas outras construções, como a ponte que já vai sair com a ciclovia. Então, aumentando, você dando acesso ao ciclista, então ele pode optar, né, ao invés de sair com o carro, ele sai com a sua bicicleta. E não apenas por esporte e lazer, mas esse trajeto, trabalho-casa, casa-trabalho. É importante incentivar outros meios, né, de transporte, como a bicicleta, que é um meio saudável, né, a pessoa faz o exercício também, e aí menos poluente, que na verdade não poluente. Então a gente tem que incentivar isso. E as ciclovias, ciclofaixas vão fazer com que isso aconteça. Mas ainda existem muitos obstáculos ainda aqui na cidade para os ciclistas, né? Ainda tem as outras pontes que não tem a faixa para os ciclistas, tem as avenidas também que às vezes não tem um espaço ali para o ciclista passar e aí acaba se misturando com os carros e motos, então ainda existe muitos obstáculos, né, Sidney? Sim, Jacareí é uma cidade antiga, então infelizmente quando foi feita a ponte, por exemplo, pouco espaço, né? Você não previa o tanto de movimento.
Então a gente tem algumas dificuldades em alguns pontos. E o que será feito? Então são vias compartilhadas. Pelo Código de Trânsito, o maior tem que respeitar o menor. Então o ciclista ele precisa ser respeitado pelo motorista, pelo motociclista, ele também respeitar os pedestres. Então a gente até pede, né, para os motoristas também, né, ficarem um pouco de olho nas bicicletas, né, os transportes como caminhões e ônibus. Então respeitar, a bicicleta está cruzando a via ou está na ponte mesmo, então diminui um pouco a velocidade, dê o espaço, porque eles também fazem parte do trânsito e são importantes. E a gente tem que incentivar o uso da bicicleta, mas com segurança. E é isso que a gente pede. E quais que foram os resultados da semana do ciclista? Inclusive a gente está encerrando hoje com algumas ações e até divulgando os bicicletários, que são locais para se estacionar as bicicletas, né? Temos os paraciclos, a gente está divulgando isso, que as pessoas possam usá-los, que é uma forma mais segura e também não atrapalha. Às vezes amarrar na grade, colocar numa árvore, então atrapalha o pedestre. Então a gente pede para estar usando também esses paraciclos, atualmente são 45 na cidade, e a gente está tentando fazer essa consciência. E tanto o uso também da ciclovia, ciclofaixa, que às vezes a gente vê o ciclista ao lado da ciclovia e em um local perigoso. Então usá-las também para sua segurança. Tá joia. Te peço licença rapidinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Nesta pandemia, instituições de caridade, asilos e hospitais que prestam apoio social em Jacareí estão precisando da sua ajuda. Olá, eu sou Maricia Cioli e falo em nome da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra e do Batuíra Projeto Renascer. Tempos de pandemia, tempos de dificuldades. Precisamos interromper o nosso trabalho com gestantes porque são de alto risco perante o perigo do vírus. Mas continuamos fazendo as nossas doações. Contamos com a generosidade, com a bondade que existe no coração desse povo maravilhoso da cidade de Jacareí, que estão presentes, nos ajudando a dar continuidade aos trabalhos da nossa casa. A todos a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, mas precisamos contar ainda com a ajuda de vocês. Colabore você também junto ao projeto Batuíra Renascer, com alimentos, cobertores e produtos de higiene. Para mais informações, ligue 3952-8277 ou acesse a página no Facebook Batuíra Projeto Renascer Jacareí. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa esse bloco conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. Vemos aí o trabalho do vereador
Hernani Barreto, que enviou um requerimento à empresa de Jacareí Transporte Urbano, a JTU, pedindo a ampliação do horário da linha de ônibus com destino ao bairro dos Remédios, ali na região oeste. Podemos conferir também o trabalho do vereador Edgar Sazaki, que enviou indicação ao prefeito de Jacareí, Isaías Santana, pedindo a troca da iluminação tradicional por lâmpadas de LED na rua Elgulende, no bairro ali do Cidade Jardim, também na região oeste. O vereador Dude também enviou indicação ao prefeito Isaías Santana pedindo ações efetivas da Secretaria de Mobilidade Urbana para garantir mais segurança e maior fluidez no trânsito de Jacareí. E voltamos aqui então para a nossa conversa sobre o trânsito com o Sidney. Sidney, falando agora um pouquinho sobre a volta às aulas, né? Vocês pretendem realizar, igual você estava falando no começo, que vocês fazem muitas ações nas escolas também, né? E agora com esse retorno, vocês pretendem realizar palestras educativas na escola, né? Como que vai funcionar esse projeto? Quais estão sendo os desafios, já que alguns alunos devem continuar em forma remota, né? Nem todos vão retornar no presencial. Sim, então a gente começou inclusive ontem, a primeira escola, hoje teremos outra. Então fizemos um projeto, ao todo 29 escolas, primeiro ao quinto ano, são escalonados. Então a gente dobrou o serviço, que uma semana a gente faz a turma A, volta na mesma escola na próxima semana fazer a turma B. Mas a gente vai pegar todos os alunos, inclusive fazer vídeos também para aqueles que estão só na forma online. Então a gente vai abranger essas 29 escolas, além de alguns EJAs, que a gente tem também, né? Que são pessoas mais velhas, então a gente vai fazer e começamos ontem. Então é um trabalho que nós fazemos todos os anos, felizmente o ano passado não aconteceu, mas retomando agora a partir desse mês de agosto e para o ano que vem já entrar com tudo nessa modalidade. Então todos vão ser abrangidos, ninguém vai ficar de fora, né? Todos serão abrangidos, inclusive na porta das escolas também, falando com os pais, né? Observando o trânsito, como é que está funcionando e dando dicas de segurança também, porque os pais são um exemplo para as crianças. E por Jacareí ser uma cidade antiga, né, tem uma infraestrutura antiga, por vezes dificulta essa mobilidade. Por isso que é importante essa conscientização, igual você está falando ao longo do jornal inteiro, essa conscientização e uma empatia também, né? Sim, a cidade está evoluindo, então a gente tem que entender que alguns locais a gente vai precisar mudar, especialmente com respeito à acessibilidade. Às vezes as pessoas reclamam, tem um poste aqui, a calçada é pequena, porque já foi assim e a gente tem que tentar planejar para mudar essa situação, o que está sendo feito. Mas enquanto isso não acontece, a gente até brinca com as pessoas, né? A gente tem que fazer a sua parte, vai se adaptando conforme a nossa realidade para tentar, cada um fazendo a sua parte, deixar aquilo melhor, até a gente conseguir chegar no ideal. Então, depende muito também do poder público, mas especialmente de cada um de nós. É uma união de todos, né? União de forças. Sim. Tá, Joia, eu peço licença para você rapidinho, porque agora a gente vai falar que hoje os jovens de 17 e 16 anos com comorbidades, pessoas com deficiência e grávidas e puérperas podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação acontece apenas na UBS Central, atenção, e vai até às 7 horas da noite. Para esse público é necessário levar comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e além do atestado que comprove a condição para se encaixar neste público. É necessário comparecer ao posto de vacinação acompanhado de um responsável ou portar uma autorização para receber a vacina. E agora a gente fala que além de vacinar os jovens, Jacareí também continua na campanha aplicando a segunda dose. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isa. Quais são as informações? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo. É fundamental tomar a segunda dose da vacina para que o esquema da vacinação do imunizante esteja completo. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, irá aplicar hoje, sexta-feira, os imunizantes, a segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac. Para quem for tomar da AstraZeneca,
receberão a segunda dose aqueles que tomaram no dia 28 de maio ou em data anterior. Já para a Coronavac, só receberão a segunda dose aqueles que tomaram no dia 23 de julho ou em data anterior. Importante, o local de aplicação para a segunda dose é exclusivamente na UBS Central, no horário das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Na hora da aplicação, não esquecer, levar RG, comprovante de residência, CPF e é essencial para quem for tomar a segunda dose apresentar a carteirinha de vacinação que comprova que tomou a primeira dose do imunizante. Para mais informações, é possível acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br e também acompanhar os canais oficiais, Facebook e Instagram, para ficar por dentro dos calendários da vacina contra a Covid-19. É só pesquisar Prefeitura de Jacareí. Em caso de dúvidas, Disque 156. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. E agora vamos falar sobre cultura. A Fundação Cultural de Jacareí, por meio da Diretoria de Patrimônio, iniciou neste mês de agosto, o mês do patrimônio, um trabalho de digitalização de alguns exemplares de jornais que compõem o acervo do Arquivo Público e Histórico do município de Jacareí, seguindo as normas adotadas pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. Após finalizada a primeira etapa do processo, prevista para setembro, alguns exemplares da Hemeroteca, que é o setor dos acervos, onde se encontram coleções de jornais, revistas, periódicos e obras em série, como o Jacariense, Correio do Norte, o Democrata, entre outros jornais, estarão disponíveis no site da Fundação Cultural, lá no fundacãocultural.com.br. E desde o dia 17 de agosto, a retomada segura passou a valer em Jacareí. A nova fase permite que comércios e serviços funcionem normalmente, sem limite de horário e com 100% da capacidade. De acordo com o governo de São Paulo, o uso de máscaras continua a ser obrigatório, assim como os protocolos de higiene também. Ruas movimentadas e comércio cheio. Esses são os indicativos de alteração no Plano São Paulo de combate ao coronavírus. A informação da nova flexibilização foi feita no mês de julho, com base na previsão de vacinação, ao menos com a primeira dose, de 100% da população maior de 18 anos. A nova flexibilização do Plano São Paulo passou a valer a partir do dia 17 de agosto. E a principal mudança é para a área de serviços e comércio. Agora, os estabelecimentos podem funcionar sem restrição de horário e com 100% da capacidade de ocupação. Jacareí segue as mudanças para uma retomada segura. Os estabelecimentos e atividades essenciais e não essenciais devem funcionar seguindo todos os protocolos estabelecidos pela vigilância sanitária. As demais áreas passam a valer da seguinte forma: a prática de esportes coletivos está liberada, mas com o uso obrigatório de máscara e ao menos a primeira dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19. A realização de eventos sociais, museus e feiras corporativas também foi liberada, mas com controle do público para que não tenham aglomerações. Já os eventos e shows com o público em pé, assim como as torcidas e as pistas de dança, continuam proibidos. Quem passou pelo centro da cidade na primeira semana da retomada notou a mudança na movimentação e a liberação de 100% do comércio dividiu as opiniões dos munícipes. A reabertura total do comércio é uma iniciativa muito boa, até porque as vacinas estão acontecendo, né? E a população está se sentindo um pouco mais protegida. Logicamente, tem que tomar todos os cuidados, né? Eu não acho que seja tão bom, porque agora não acabou de vez, né? O Covid, tem gente morrendo, parente meu morreu. E agora que o povo já não respeitava quando estava no horário normal, né? Tipo, até mais cedo, agora eles prolongaram o horário agora que ninguém vai respeitar mesmo, eu acho que não deveria. Mesmo com o ciclo vacinal contra a Covid-19 completo, a Dona Maria de Fátima ainda não se sente totalmente segura em andar pelo centro da cidade. Eu venho só quando é muito preciso e faço as coisas que eu tenho que fazer rápido para ir embora, porque em qualquer lugar você está correndo risco, né? O pessoal ainda não faz as coisas direitinho como deve ser. Né? Então tem que ter uma conscientização sempre, porque senão vai
cair no mesmo erro. Jacareí atingiu mais de 99% da população maior de 18 anos imunizada com a primeira dose e dá início à imunização de adolescentes e crianças. A retomada do comércio é vista como uma ação positiva para a economia da cidade. A retomada vai ser positiva, até porque, acredito eu, com a chegada do final de ano, possa até gerar mais empregos, que as pessoas estão precisando bastante. No momento é muito bom porque os comerciantes estão precisando e a economia tem que virar. O comércio é muito importante, sim, para o crescimento da cidade, mas, acima de tudo, a saúde, né? De acordo com o governo do estado de São Paulo, os municípios têm autonomia para determinar a rigidez de restrições caso as circunstâncias locais da pandemia e a capacidade hospitalar tiverem piora. Lembrando que ainda estamos em pandemia, então o respeito a todas as medidas de segurança ainda é necessário. Vamos voltar aqui para a nossa conversa com o Sidney. Você tinha falado para a gente, Sidney, que as ações elas são contínuas, elas são necessárias, né? Elas precisam ser contínuas. Então, ao longo de todo o ano, vocês realizam essas ações. Já tem algum evento, algum projeto já aí planejado, um próximo aí para contar para a gente aqui no jornal? Sim, a gente tem vários projetos, na verdade. Um deles é incluir o trânsito, né, tema transversal, em algumas escolas. A gente vai ter 18 a 25 de setembro a Semana Nacional do Trânsito. Também temos vários eventos na cidade. Temos uma parceria com a União Ciclística de Jacareí. Então, eles nos ajudam muito nessa questão de bicicletas também. Estamos entrando agora nessa parceria. Além de contar com outras parcerias, nós temos especialmente da educação, é uma grande parceira nossa, e continuamos fazendo algumas ações com algumas empresas, né, o SESC Senat, e a gente vai tentar ampliar esse número de ações, inclusive com a volta às aulas, usar mais a mini pista do parque da cidade e fazer eventos lá também para promover o próprio parque. Aproveitar esses espaços públicos, né, Sidney? Sim, a nossa conversa já está chegando ao fim, o jornal também já está acabando. Eu queria que, para fechar aqui, que você, como educador para o trânsito, deixasse um recado para quem está nos acompanhando. Sim, primeiro agradecer a vocês, né, pelo convite e também falar à população que o trânsito ele é composto de cada um de nós. Então, é o nosso comportamento que vai fazer a diferença entre um bom trânsito, um trânsito mais seguro ou um trânsito caótico. Então, cada um pense nisso, né? E faça a diferença para que, no conjunto, seja bom para todos. Então, não é pedestre, ciclista, ou motociclista, ou motorista, enfim, todos fazendo a sua parte, o trânsito vai ficar melhor. É isso mesmo. Muito obrigada, Sidney, pela sua presença e até uma próxima. Obrigado. A gente vai ficando por aqui e ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia. E pode acompanhar também todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, bom final de semana e até mais.